Oi, professora, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Seja lá a hora que você está vendo. Aqui quem fala é Maria Júlia Coimbra, do primeiro período de Engenharia Sanitária e Ambiental. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre limites. Afinal, o que é limite? Para entendermos melhor o que é limite, eu trouxe um exemplo, que é esse gráfico. E analisando o comportamento dele, a gente pode concluir que o limite tem o objetivo de determinar o comportamento de uma função à medida que ela se aproxima de alguns valores. No caso apresentado, a gente pode ver que à medida que x tende a 2, a função vai para 4. Além disso, pegando valores tanto menores quanto maiores que x, como podemos ver na tabela, a gente vê que os valores se aproximam cada vez mais de 4, substituindo na função. Agora, um termo também muito importante no estudo de limite são os limites laterais, né? O que significa analisar os limites laterais? Significa você olhar a função dos dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita. Isso significa dizer que existem duas análises nos limites. Uma quando o gráfico está passando por valores menores que zero e a outra que o gráfico está passando por valores maiores que zero, no exemplo que eu coloquei aí no slide. Dessa forma, se fundem, né, os limites laterais. Agora, um detalhe muito importante: se os limites laterais forem diferentes, como no caso apresentado, o limite não vai existir, quando x tende a zero. Como vimos, né, anteriormente, outro conceito bem atreladinho com limites laterais é a continuidade. Isso é um fator muito importante na determinação se uma função é contínua ou não. Diante disso, uma característica muito marcante, né, das funções contínuas é o gráfico delas, que acaba que parece que uma pessoa foi fazendo continuamente, sem tirar o lápis, o papel, né? Como o próprio nome diz, de forma contínua e sem interrupções. E agora, se aparecesse uma questão que tem apenas letras e números e não tivesse um gráfico para a gente analisar se a função é contínua ou não, que é o que vai acontecer na maioria dos casos. Para resolvermos, né, o exemplo, nós precisamos de determinar se os limites laterais são iguais e definir se o limite existe ou não. Se ficou muito abstrato, vou repetir de uma maneira que talvez compreenda melhor. O resultado da função naquele ponto tem que ser igual ao limite quando x tende àquele ponto. Se os limites laterais forem diferentes, como no caso, a função vai ser descontínua quando x tende a 2. Para conseguirmos resolver operações com limites, precisamos das propriedades dos limites. A primeira propriedade é que o limite de uma constante é uma constante, ou seja, o limite de c vai ser c. A segunda propriedade é quando uma função que queremos encontrar o limite for multiplicada por uma constante, podemos colocar a constante em evidência, como no exemplo. A terceira propriedade dos limites é o limite da soma ou subtração de duas funções. Se tivermos duas funções f de x e g de x, o limite delas é igual ao limite de f de x mais ou menos o limite de g de x. A quarta propriedade dos limites é que o produto de duas funções é igual ao limite da primeira função vezes o limite da segunda função. A quinta propriedade se trata sobre o limite da divisão de duas funções. Nesse caso, é igual ao limite da primeira função dividido pelo limite da segunda função. A sexta propriedade dos limites é quando temos uma função f de x elevada a um expoente n. Nesse caso, teremos o limite da função f de x elevada a esse expoente. A sétima propriedade de limites temos que quando o limite de x elevado a um expoente n, quando x tende a é igual a elevado ao expoente n. Na oitava propriedade de limites, temos que o limite da raiz de uma função f de x é igual à raiz do limite da função f de x. A nona propriedade dos limites é quando o limite de uma raiz de x, quando x tende a é igual à raiz de a. Por último, a décima propriedade, e nem por isso menos importante, pelo contrário, muito importante, se f de x for uma função polinomial, a gente pode substituir direto o valor de a na equação para a gente encontrar o limite. Agora, vamos falar sobre o teorema do confronto ou teorema do sanduíche, como alguns gostam de chamar. Nesse caso, teremos três funções e elas em um ponto A terão o mesmo limite. Com isso, temos a seguinte relação: se f de x for menor ou igual que h de x e h de x for menor ou igual a g de x, se f de x for igual ao limite de g de x, logo, a função h de x terá o mesmo limite das outras duas. Agora, vou comentar um exemplo de como usaríamos o teorema do confronto para essa função. Nesse exemplo, temos o limite de seno de x sobre x quando x tende a mais infinito. Sabemos que o seno varia entre menos 1 e 1. Dessa forma, colocamos tudo dividido por x e aplicamos as propriedades de limite para vermos se as funções são iguais. Dessa forma, temos que o limite de seno de x sobre x quando x tende a mais infinito é igual a zero.
Como vimos anteriormente no teorema do confronto, os limites podem tender ao infinito. Porém, também temos os limites sendo igual ao infinito. Isso geralmente acontece quando a gente tem um limite de um numerador grande dividido por um denominador majoritariamente pequeno. Com isso, o resultado dessa divisão dará um número extremamente grande, como podemos ver na tabela. Temos valores de x cada vez mais próximos de zero e, como resultado, os números cada vez vão aumentando mais, chegando ao infinito. Como resultado dos limites infinitos, teremos as assíntotas verticais. Isso acontece porque os valores dos limites da função são imensamente grandes, logo eles vão se aproximar cada vez mais de um número para sempre. Para a gente achar a assíntota vertical, a gente precisa de achar um número fora do domínio da função e fazer com que o denominador dessa função seja igual a zero. Também temos o caso do limite tendendo ao infinito. O que significa dizer que o limite tende ao infinito? Então, significa que o valor de x está se aproximando cada vez mais de valores grandes, podendo ir para o infinito positivo ou para o infinito negativo. Como resultado dos limites tendendo ao infinito, nós temos as assíntotas horizontais. O que são as assíntotas horizontais? São retas que seguem o gráfico infinitamente. Dessa forma, temos o infinito positivo e o infinito negativo. Para a gente resolver uma assíntota horizontal, é só ver o x, a função, com o x tendendo a mais infinito e com o x tendendo a menos infinito. Se os limites tiverem um valor finito, teremos as assíntotas. Lembrando que apenas um dos limites precisa existir, dessa forma teremos uma assíntota horizontal. Os dois limites existindo, teremos duas assíntotas horizontais.